Gente querida da comunidade Paz e Bem, estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2024, no programa Paisagens número 44. Voltamos hoje a falar de um tema relacionado com o que foi dito na última reflexão, em torno do livro Em que Creio Eu. Na Paisagens 43, eu tinha apresentado um pouco o meu depoimento neste livro. E hoje eu quero falar um pouco mais do livro de forma mais ampla, apresentando o livro para vocês, né? Que foi um livro organizado junto com Carlos Rodrigues Brandão em 2017, por essas duas editoras, Terceira Via e Fonte Editorial. Passando os olhos nesse livro precioso, logo na entrada nós temos três breves reflexões que eu vou aqui apresentar para vocês, reproduzir, que está lá no começo do livro, né? E que foram colocadas por Carlos Brandão. A primeira delas, Brandão cita aqui um grande nome da tradição hindu, Ramana Maharshi, e que responde a uma indagação que foi feita a ele, que dizia: para onde irá o Senhor depois da morte? No momento em que todo mundo esperava uma informação sobre vida após a morte, Ramana simplesmente respondeu: depois da morte, irei para onde sempre estive. Irei para onde estou. A segunda reflexão, Carlos Brandão lembra uma conversa dele com Rubem Alves. Estavam os dois sentados num tronco de árvore caída no sul de Minas. De repente, Carlos Brandão pergunta a Rubem Alves: Rubem, não quero saber se você crê ou não crê em Deus. Quero apenas que você me diga para onde você vai quando morrer. Rubem Alves olhou para o Carlos Brandão por um momento e depois apontou o dedo indicativo da mão direita para a terra e respondeu: eu vou para o lugar de onde vim há milhões de anos. E fez um silêncio e depois completou: e de onde eu vou voltar um dia. Uma terceira reflexão ainda relacionada a Rubem Alves, o Carlos Brandão fala: antes de nos deixar, Rubem Alves escreveu uma carta aos filhos. Ele queria ser cremado e que as suas cinzas fossem misturadas com a terra em que plantaríamos o ipê amarelo, e que não houvessem as preces com que se despede de quem se foi. E ele listou 10 poemas que seriam lidos durante o ritual. E aí diz Brandão: assim o fizemos.
e que ele agora esteja entre as flores e os poemas que amou. E quando Brandão apresenta esses 3 estratos de reflexão, ele diz: este livro que Rubem Alves gostaria muito de ler, que este livro seja dedicado a ele, Rubem Alves. Então, o grande tema do livro é esse: em que creio eu? Crer. Crer em quê? Como? Não crer? E então? Aí fizemos juntos a introdução do livro que denominamos Introdução a um Livro Inacreditável. E o livro teve uma geração que foi gestada com muita conversa entre eu e Brandão, né? E teve como base um livro que saiu na Alemanha em 1990, Por que eu creio? Depois saiu um outro livro em 92, na Espanha, com o título também Em que creio eu. O título alemão é Por que eu creio? E neste livro, que saiu na Espanha, um pouco mais de 50 mulheres e homens distribuídos entre as mais diversas vocações, entre as mais diversas crenças. Essas pessoas deixaram por escrito depoimentos e assinaram depoimentos breves que foram reunidos na obra. Pessoas de crenças diversificadas. Daí veio a ideia aqui entre nós no Brasil, eu e Brandão, de fazer algo semelhante. E essa obra foi adiantada por um curso de uma semana que o Brandão deu no programa de Ciência da Religião na Federal do Juiz de Fora, onde, para uma turma de em torno de 15, 20 alunos, fizemos juntos um pequeno curso, onde os alunos tinham que responder essa questão da crença, da morte. E foi uma experiência muito bonita, e que então, a partir dela, nós resolvemos produzir esse livro. E nós convocamos 64 pessoas, né, importantes do Brasil, para responder em 2 páginas sobre a sua crença. O primeiro texto é do Rubem Alves, ele já tinha falecido, mas nós pegamos um texto onde ele trabalha isso. Depois, outros tantos autores, como Afonso Maria, Ligório Soares, Alberto Pucheu, Alexandre Faria, Bernardo Leugói, Carlos Dravin, Chico Pinheiro, as atrizes Cristina Pereira e Dira Paz, Ivone Gebara, Júlio Diniz, Leonardo Boff, Frei Beto, Luiz Felipe Pondé, Marcelo Barros, Marco Lucchesi, Marcos Arruda, Maria Clara Bingemer, Monja Cohen, Otávio Velho, Pedro Ribeiro de Oliveira, Regina Novaes, Renato Rezende, Renata de Castro Menezes, Ricardo Fenati, Ricardo Rezende Figueira, Rodrigo Petrônio, Rogério Vale, Volney Berkenbrock, Walter Altman e outros. Então eram questões que a gente queria trabalhar
assim como nos livros da Alemanha, da Espanha, depois também saiu um livro na Itália, né? Então, pensávamos, eu e Carlos, é tempo de termos entre nós um livro igualmente franco, aberto, dialógico e confessante, que pudesse ser um repertório de depoimentos, e que esse repertório poderia se converter num livro, o que aconteceu de fato em 2017. Imaginamos que um número incomensurável de pessoas, a começar pelos que estarão presentes no livro, gostaria muito de saber não o que eu penso de, ou como eu interpreto qual a minha teoria sobre, o que eu acho de, mas responder direta, pessoalmente, de forma curta, em que eu creio. Afinal, causa estranheza, ou nem deveria causar, o fato corriqueiro de que nos dias de hoje as pessoas mais francas e abertamente confessantes sejam as mais simples. As pessoas mais simples, elas conseguem dizer de forma mais tranquila sobre o que creem. Sejam mulheres, homens, convertidos a uma religião que vai da Assembleia de Deus às Testemunhas de Jeová. Enquanto eles bradam pelas ruas as suas crenças, nós, intelectuais em geral, nos apresentamos através de nossas teorias e chegamos a considerar uma indevida invasão de privacidade termos que enfrentar alguém que nos pergunte, mas afinal, em que você crê? E a gente viu que nesse livro que organizamos, alguns depoimentos expressam a dificuldade das pessoas em manifestar sua crença. Da mesma maneira como consideramos uma devida e amistosa pergunta como qual é o time pelo qual você torce, mesmo que não torçamos por nenhum. E que a ninguém espante o fato de que esta coletânea publicada de respostas a uma pergunta tida por alguns como essencial e por outros como indevida, comece com a narrativa de algo que um dos idealizadores desse livro testemunhou. Era aqui o testemunho do Carlos Brandão, que ele vai relatar. Era a solene abertura de um encontro internacional na Universidade de São Paulo, um grande evento ao redor das comemorações dos 50 anos do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E o encontro foi aberto com diálogo ao redor da mesa entre José Mindlin e Antônio Cândido. A um certo momento, do que acabou sendo uma conversa de memórias muito pouco acadêmica, Antônio Cândido recordou a José Mindlin e a todas e todos que estavam ali o seguinte acontecimento, que se deu em Barcelona. O tempo, alguns anos após a publicação do romance de Guimarães Rosa, o evento, um daqueles grandes e solenes encontros de escritores de todo o mundo. Ao final do evento, como era a praxe, bem mais antes do que agora, foi redigido e assinado um manifesto fortemente crítico e questionador do mundo e dos tempos de então. Todos os participantes assinaram, todos, menos um, João Guimarães Rosa. A ausência de uma única assinatura causou espanto e um certo mal-estar. Foi então pedido a Antônio Cândido que procurasse Guimarães Rosa e o convencesse a colocar no documento o seu nome. Com aquela finura e delicadeza que acompanham Antônio Cândido, ele assumiu a contragosto a tarefa. Procurou Guimarães Rosa, certo de que ele não quis assinar o documento porque, além de escritor, era também um diplomata. Mas o motivo não era este. Segundo o depoimento de Antônio Cândido, e que Brandão gravou, a resposta simples e direta
de um mineiro. A resposta curta foi a seguinte: Antônio, eu não assinei o documento porque ele é um manifesto político. E sendo político, ele deixou de fora a única pergunta que importa, ou seja, Deus existe? Sim, porque de algum modo nada mais humano do que crer, acreditar e encontrar sistemas de sentido para isso e aquilo entre a vida e a morte, se possível somar-se a outros e fazer parte de uma comunidade próxima ou distante daqueles que creem como eu. No entanto, aqueles que acreditam não crer poderiam inverter essa afirmação e replicar: nada mais lucidamente humano do que não crer em nada. E como a polêmica centrada nesta oposição atravessa milênios, que ninguém espere que nessa pequena introdução de autoria do Brandão e minha, que ninguém espere na introdução e nos depoimentos que constituem o corpo do livro, termos buscado encontrar alguma resposta a questões como aquela que dá título a este livro, em que creio eu. Afinal, aqui, como na vida de todos os dias, há respostas difíceis de se perguntar. Até porque, como se verá, o tempo todo estivemos em busca de respostas, que equivale a dizer que de modo algum estamos, pelo menos neste livro, em busca da resposta. Que não nos espante que mesmo nos livros escritos para crianças, as questões cruciais do ser e do não ser estejam presentes. Porque bem sabemos, desde cedo, as crianças talvez sejam as melhores pensadoras a respeito da terceira margem do rio, que ao mesmo tempo separa e aproxima aquilo em que cremos daquilo em que não acreditamos. Hoje, bastante mais do que no passado distante ou recente, convivemos com uma pluralidade possivelmente grande demais de nomes que tentam dizer quem somos, o que pensamos e em que acreditamos ou não. E a palavra nihilista, desde antes e mais ainda agora, é acompanhada de outras palavras que vão de ateu, descrente, agnóstico, sem fé nenhuma, até descrente de um Deus, mas crente que o mundo, a vida e o homem têm um sentido e um destino, teísta, buscador, crente, esotérico, fiel à própria crença pessoal, crente em um Deus cósmico, crente no cosmos em lugar de um Deus, crente na fé dos meus antepassados, crente no credo da minha religião, crente em meu próprio eu, crente ortodoxo, crente ultra-ortodoxo e quantos mais. Todas e todos nós convivemos com pessoas que desde quando se lembram do que creem, acreditam que com fidelidade eu nunca deixei de crer naquilo em que sempre acreditei. Já outras pessoas poderão afirmar com tranquilidade que para crer em algo eu preciso estar sempre variando de crença e buscando algo novo em que crer. É provável que estejamos entrando em uma era que nem precisa ser de modernidade líquida para que muitas mulheres e homens simplesmente afirmem que eu hoje não sei se creio ou não creio naquilo em que um dia acreditei. Assim como outras pessoas poderiam afirmar que eu não creio em Deus, eu o vivo. Ou em tempos regidos pelo desejo da emoção, eu não preciso crer em um Deus como os teólogos, eu o sinto como os místicos. Enquanto isso, parece crescer entre nós o número e a variedade das pessoas que declaram que não creem em nada, ou mesmo aquelas que defendem que eu creio no nada, o que é algo muito diferente da afirmação anterior. Pois afortunadamente somos as gerações que na maior parte das nações do mundo podem livremente declarar de público, em pesquisas
ou em uma mesa de bar as suas crenças, as suas não crenças, as suas crenças e descrenças ou as suas descrenças. E isso, sobretudo agora, quando vivemos tempos imprevisíveis em que, enquanto alguns teólogos começam a desconfiar de Deus ou de um Deus pessoal e presente na história humana, alguns físicos nos lembram, desde os seus laboratórios ou dos seus achados de física teórica, sobretudo de mecânica e quântica, que talvez a súmula de todo o maravilhoso e sempre insondável por completo cosmos bem poderia ter esse outro nome, Deus. Enquanto entre movimentos fideístas que se proliferam e se diversificam em várias religiões, acredita-se que a palavra de um Deus está sílaba a sílaba, linha a linha, dita para sempre, tal como foi escrita em algum livro sagrado. Alguns cientistas mergulham ora no ilimitado do universo, ora no infinitamente mínimo do átomo, em busca de nada menos do que a mente de Deus. O mesmo João Guimarães Rosa, com quem nos encontramos no começo dessas linhas, lamenta no Grande Sertão Veredas que para muita coisa falta nome. No caso da religião, da fé e da crença, provavelmente falte mais ainda. Este livro, escrito em muitas mãos e mentes e almas e espíritos, nada tem a ver com o repertório de teorias sobre a nossa pergunta essencial, em que creio eu. Ele é um singular livro de depoimentos. Se fosse um diálogo ao vivo, teria menos a ver com uma mesa redonda de um colóquio acadêmico do que com uma conversa entre amigos ao redor de uma mesa de jantar ou de um bar de esquina. Diante da pergunta feita a todos e todos, cada pessoa foi convocada a sentir-se totalmente livre para responder ou não. Algumas responderam, outras não. E todas foram também convidadas a colocarem por escrito as suas palavras de resposta à nossa pergunta da forma e com o conteúdo que livremente escolhessem. Vale aqui tudo, de um pequeno haikai e uma confidência do tipo meu diário ou minha teoria pessoal sobre. E esta é uma das preciosas riquezas do que se lerá desta introdução em diante. Aqui estão, em ordem alfabética do nome, pessoas como você, como nós, cujos depoimentos, testemunhos, memórias e confissões ensejam respostas ou outras perguntas feitas a nossas. São teólogos, cientistas da religião, antropólogos, cientistas sociais, artistas, religiosos, escritores, poetas, filósofos, psicanalistas, historiadores, educadores, médicos, comunicadores, estudantes e engenheiros. A variedade do que aqui está escrito talvez seja um dos mais fiéis espelhos do mundo e do momento em que vivemos. E dizer ou escrever e assinar para que outras pessoas leiam aquilo que eu escrevi sobre o que eu creio, talvez seja também um dos mais felizes retratos da confiança que depositamos em nós e entre nós. E acreditamos que, para além de qualquer crença, esta polissêmica confiança no outro talvez seja agora, e apesar de tudo, do agora de nosso mundo, a nossa mais essencial crença na esperança humana. E concluo aqui com um depoimento lindo feito por Carlos Brandão, de uma experiência dele no trabalho de campo, num artigo que ele escreveu na revista Numen, do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, na revista Numen, volume 17, número 1, de 2014. E o título de seu artigo biográfico maravilhoso é Quem fomos nós, quem somos agora, sobre alguns silêncios e alguns assombros a respeito de territórios e caminhos interiores de fé e de destino. E eu termino aqui com uma passagem muito interessante
que Carlos Brandão estava no seu trabalho de campo, anotando no seu caderno de campo, e ali naquele lugar de fé, e ele pesquisando, do meio de seu terno, ao me ver numa esquina de rua gravando e fotografando, um capitão negro de congos interrompeu o seu canto para me gritar entre sorrisos: "Ê, meu branco, quem sabe dança, quem não sabe estuda." Então, com isso, damos finalização a mais uma reflexão nesse nosso programa Paisagens de número 44, e espero vê-los em breve, sabendo que esse programa fica gravado no YouTube e todos podem assistir a hora que melhor lhes convier. E agradeço ao Felipe por toda a cobertura técnica. Paz e bem.